Para quem não me conhece, eu me chamo Fabiana, sou consagrada da comunidade de Aliança Cristo Libertador, sou membro de vida, casada com Aridércio há 26 anos, pai da Júlia, da Ana e do Tiago e do Daniel que está no céu. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, para poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus e de um tema bastante interessante, de uma mulher bastante interessante também. Porque não sei se vocês sabem, mas nós estamos finalizando o mês das mulheres apaixonadas. E as mulheres apaixonadas, elas precisam ser apaixonadas primeiro por quem? Por Deus, né? O Senhor, Ele precisa ser o primeiro, o centro das nossas vidas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre Débora. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Débora, não tem muitos relatos sobre Débora na Bíblia, mas lá em Juízes, no capítulo 4 e no capítulo 5, você encontra algumas partes importantes de quem foi essa grande mulher, né? Débora, ela era uma líder do povo, era uma juíza e ela era uma profetisa. Naquela época, imagina, onde as mulheres não tinham vez e nem voz, era difícil levantar mulheres como Débora, mas Deus inspirou, Deus como resposta do povo de Israel, levantou Débora para ajudar na libertação do povo, né? Então assim começa um pouquinho da história de Débora. Para você poder entender um pouco, a Débora, ela nasceu no século 12 a.C., e ela tem uma história dos 2 capítulos da Bíblia, né, como eu disse, e tem o cântico de Débora lá em Juízes, no capítulo 5. Neste canto, Débora já fala muito sobre quem ela é, o que ela pensa e como ela enxerga a vida e a espiritualidade, porque a liderança de Débora não era algo corriqueiro, algo comum, algo, né, como uma chefe de uma empresa, chefe de um grupo, não. Existia uma graça sobre a vida de Débora, que ela conduzia aquele povo. E aí lá em Juízes 5, ela relata um cântico, onde ela conta um pouco sobre toda uma fase, um período da sua história. E lá a gente pode perceber no cântico de Débora, que ela fala sobre a sensibilidade às questões políticas e espirituais. Débora também fala da consciência da vida de pecado que o seu povo, os israelitas, viviam e tiveram como consequência a permissão de Deus para todo o sofrimento que eles viviam. Mas lá também ela abençoou os guerrilheiros, e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E ela sentiu a dor da mãe de Cícera, que era um líder muito ruim, que maltratava o povo de Israel. Então Débora, neste canto, esse cântico que ela tinha lá em Juízes 5, que ela fez, ela abre seu coração e consegue enxergar, ela tem um olhar sensível para todas as realidades em que ela vivia. Então Débora, ela era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Débora era uma mulher casada, Débora tinha filhos, mas Débora também foi chamada por Deus a uma missão específica, que era liderar um povo, conduzir um povo, né? Na Bíblia, ela conta que ela era uma mulher, o nome dela, as pessoas conheciam Débora como Débora, mulher de Lapidote, que quer dizer mulher acendedora de tochas ou mulher flamejante. Então olha só, Débora era uma mulher de Lapidote, uma mulher que foi feita para acender a chama do outro, né? Mulher que foi feita para ser flamejante. Então era uma mulher cheia do Espírito Santo, que era conduzida a ser também, encher os outros com a graça de Deus e do Espírito Santo. E como que Débora fazia isso? Débora tinha um lugar especial, aonde ela atendia as pessoas como juiz, e ela atendia pessoas de todas as classes sociais, os pobres, os ricos, os líderes, né, os famosos. Todas as pessoas procuravam Débora, e ela tinha uma palmeira, aonde ela ficava sentada, e ali ela atendia as pessoas, debaixo de uma palmeira. Mas por que debaixo de uma palmeira, né? Porque naquela época a mulher, ela não tinha essa liderança, como eu já disse, né? Então ela, para se guardar, ela decidia colocar o seu ministério em ação num lugar público, aonde quem passasse via Débora atendendo as pessoas. E Débora passava o seu dia, a maior parte do seu tempo,
conversando com as pessoas, orientando as pessoas, falando com as pessoas, aconselhando as pessoas. Então, ela tinha este dom de falar com as pessoas e orientar as pessoas. E no meio de tudo isso, neste contexto, né, que aconteceu tudo isso, após a morte de Eude, que era o juiz, que era o líder daquele povo de Israel, ele morreu. E depois que ele morreu, o povo se afastou de Deus. E por consequência desse afastamento de Deus, o Senhor permitiu com que a cidade de Israel, ela fosse cuidada pelo rei de Canaã, o Jabim, que era um líder muito mau, muito mau. E ele se juntou a esse líder, que é o Cícera, que ele era um homem muito cruel, líder dos soldados, e eles tinham com o lado deles 900 soldados, armas, cavalos e cavaleiros, e do lado de Israel, as pessoas tristes, desiludidas, chateadas, pela opressão que eles viviam. Eles ficaram 20 anos da sua vida, do seu tempo, sofrendo por conta do Jabim, que quer dizer, por conta das consequências dos seus pecados. Então aqui a gente pode parar e perceber que todos nós percebemos na história da Bíblia, na história do povo de Deus, que nós sofremos as consequências dos nossos pecados. E não foi diferente. Só que mesmo em meio a essa situação, a esse desastre, a essa opressão, existem pessoas no meio do povo que oram pedindo a Deus a libertação, assim como a gente vê hoje e vive hoje, né? Muitos de nós, ou todos nós, a gente pede para que o Senhor nos livre do mal, pede para que o Senhor envie governantes bons para nos ajudar, pede para que o Senhor mande pessoas, padres bons, sacerdotes bons, casais santos, e a gente clama por isso. E naquela época também não era diferente. E assim Deus ouviu a oração do povo de Israel e foi e falou com Débora. Débora, uma mulher extremamente orante, uma mulher contemplativa, uma mulher que buscava Deus em todas as situações, também para conduzir o povo e para profetizar sobre este povo algo que podia acontecer. E foi neste contexto que ela mandou chamar o Baraque. Baraque era líder daquele povo, era líder de Israel, mas um líder um pouco fraco, um líder que de vez em quando procurava por Débora para se aconselhar, um líder que não sabia mais o que fazer para ajudar aquele povo. E Débora falou para ele: olha, eu estava em oração e Deus pediu para que você ajuntasse 10.000 pessoas, 10.000 homens e fosse para a guerra, porque a vitória é certa. Você não vai perder essa guerra. Ele acreditou nela. Ele acreditou, porém ele falou: olha, eu até vou para a guerra, desde que você vá junto comigo. Se você for junto comigo, maravilha, senão eu não vou para a guerra. Ela: tá, mas por quê? Não, eu acredito no que você está dizendo e tal, mas eu preciso que você esteja comigo. Por quê? Você, como uma líder do povo, como alguém conhecido e importante daquele povo naquela época, os guerrilheiros, quando olharem para você, eles vão acreditar de que você é uma mulher de confiança e de que a graça de Deus realmente vai acontecer. E aí ela foi para a guerra com ele, e aí eles venceram, né? Eles venceram o que tinha que vencer, e Israel foi liberto. E aí o Cântico dos Cânticos termina aqui, falando, o Cântico de Débora termina falando que eles viveram por 40 anos na paz de Deus. Então Débora, ela usou daquilo que Deus tinha ofertado para ela, dos dons que ela tinha, para poder conduzir Baraque a vencer a guerra e libertar o povo de Israel. Isso é uma grande graça. E por outro lado, às vezes eu andei dando uma lida, dando uma pesquisada, algumas pessoas falaram assim, que Baraque era fraco, que Baraque não tinha opinião própria, que por isso ele foi conduzido por uma mulher, e não foi nada disso, né? Não foi nada disso. Baraque, ele confiava tanto em Débora, ele confiava tanto na liderança de Débora, que ele tinha certeza que ela ao lado dele, as coisas dariam certo. Que nada do que ela falasse daria errado. Que ela seria o braço direito dele para vencer aquilo que era mais importante. E assim aconteceu. E eles venceram a guerra e Israel ficou livre. E quando eu rezava por isso, né? E eu perguntava: tá, Senhor, mas eu tenho que falar sobre a liderança de Débora. E o que eu posso falar para o povo nos dias de hoje? De que liderança é essa, né? O que o Senhor quer falar para nós sobre a liderança? E Jesus, ele colocou no meu coração: o bom líder é aquele que promove o outro. É aquele que não tem medo de dividir seus dons, talentos, conhecimentos,
pois entende que nada é seu, tudo é de Deus. E se Ele nos dá de graças precisamos partilhar, sem medo de perder lugar, cargo, apostolado ou algum tipo de favoritismo. Então o Senhor já veio e já deu uma puxão de orelha e falou, né? Bom, você quer ser um bom líder? Se você quer ser um líder como Débora foi, mesmo que tem muitos homens aqui, mas a liderança ela é para homens e mulheres. E líder, algumas pessoas nascem com esse dom de ser líder, de conduzir um povo. Mas isso não é para uma ou duas pessoas. Quem não tem também este dom pode adquirir. Desde quando? Desde quando eu sei me colocar, eu sei servir o outro, eu entendo que eu nasci para poder promover o irmão. Promover uma pessoa. Você quer ser um bom líder no seu trabalho? Entenda que você não é melhor do que ele. Você está ali para conduzir e tirar o melhor e o pior desse irmão e colocar ele no lugar dele. Então, um bom líder é aquele que promove o outro. Isso que o Senhor colocava no meu coração. E aí eu falava, tá, mas Jesus, eu quero ser uma boa líder, e o que eu preciso fazer? Eu quero ser uma líder, mas eu quero ser uma líder conforme o seu coração, conforme aquilo que o Senhor deseja de mim. E aí o Senhor falava para mim, então, mas um líder dentro da comunidade, um líder dentro da igreja, precisa ser aquele que é o primeiro a servir. Se eu não estou disposta a servir, eu não vou ser um bom líder. Porque Jesus, lá em Mateus, não sei se você está aí com a sua Bíblia, lá em Mateus, deixa eu ver aqui qual que é. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Está escrito: deste modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim, Jesus que era Deus, Jesus que era o Senhor dos Senhores, Jesus que era o cara que tinha todos os motivos para só chegar e mandar, foi o primeiro a servir. Então o verdadeiro líder, o líder que é um homem e uma mulher escolhido por Deus, Padre Paulo Ricardo fala isso, que o líder ele tem uma graça especial sobre ele, aonde Deus derrama a ele formas e meios de conduzir um povo. E aí a palavra de Deus pega e fala, então, mas se você quer ser um bom líder, sirva. Você nasceu para servir, Ele como Senhor serviu, por que eu e você não vamos servir? Porque a liderança não é simplesmente mandar no outro e o outro obedecer. A liderança é eu estar junto com o outro, é eu fazer primeiro para que o outro, olhando para a minha vida, ele enxergue em mim que ele também pode fazer e ele faça. E um bom líder precisa ter humildade, porque ser líder, estar à frente de alguma coisa não é mérito. Estar à frente de algo é uma responsabilidade muito grande, porque Débora, imagina, Débora conduzia um povo, Débora, ela aconselhava as pessoas, Débora liderou junto com Baraque a guerra para poder vencer. Débora, ela podia se orgulhar de tudo isso. Débora podia ser uma mulher soberba, Débora podia se achar a última bolacha do pacote, mas não, Débora entendeu o seu lugar, Débora sabia que ela nasceu para servir. Débora sabia que o lugar dela era servir, então ela colocava o seu dom da liderança a serviço. Se eu não coloco a serviço aquilo que eu tenho como dom, eu estou pecando, né? E a liderança, ela é um dom de Deus, um dom de serviço, aonde eu preciso promover o outro, né? Pergunta aí para o seu irmão, e para você, o que é um bom líder? Pergunta aí para ele, vai, todo mundo. Perguntaram? E agora uma pergunta que talvez você nem precisa responder. Mas e você é um bom líder? Você é alguém que promove o outro? Ou você é aquele que guarda seus dons e talentos e não quer dividir com ninguém porque você tem medo dessa pessoa ser melhor do que você?
Esse é um problema, né? Isso é um problema, né? Porque o que o Senhor colocava no meu coração é isso, que no meio de nós existem muitos líderes. Nós somos muitos em muitas pessoas, e muitos de nós, se não todos, têm este dom da liderança. E o que nós estamos fazendo com o dom da liderança que Deus nos dá? Nós estamos usando a serviço do outro, usando a serviço para que o outro cresça, usando a serviço para poder auxiliar no outro naquilo que ele precisa, ensinando aquilo que eu sei fazer, sem medo de que aquela pessoa fique melhor do que eu naquilo que ela está fazendo? Ou eu estou guardando os meus dons e talentos só para mim, para mostrar que eu sou importante, que eu faço o que é certo, que eu sou assertiva no meu conselho, que eu sou assertiva nas minhas orientações, que eu sou assertiva na minha opinião, e é isso? Ou será que eu sou aquela que sabe liderar e que sabe fazer com que o outro promova sem medo de se perder, sem medo de perder a minha essência? Porque olha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Débora, ela nasceu no século XII a.C. E no século XV depois de Cristo, nasceu Santa Teresa d'Ávila. Com certeza Dávila aprendeu bastante com a história de Débora, se ela tinha conhecimento, provavelmente sim. Aprendeu bastante com Débora a ser líder. E Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher que entendeu que a liderança verdadeira acontecia de dentro para fora. Se eu quero mostrar para o outro a minha liderança, se eu quero mostrar para o outro algum caminho a seguir, eu preciso entender que eu preciso me converter em primeiro lugar. Não tenho como eu ser um bom líder, não tenho como eu conduzir um povo, se eu não entendo que o meu coração precisa ser transformado. Porque o outro, ele só vai seguir as minhas orientações, o outro só vai seguir a minha ordem, quando ele enxergar que eu sou a primeira a fazer. Que eu sou a primeira a mudar de vida, que eu sou a primeira a me converter. Não adianta eu mandar o outro, olha, vai para a direita se eu só ando para a esquerda. Não adianta eu falar para o outro, olha, toma sopa se eu só tomo água. Não adianta. E Teresa d'Ávila, ela é uma grande mulher, ela foi uma grande líder, e uma líder espiritual. Por quê? Porque ela entendeu que a conversão precisava acontecer dentro do seu coração, para que eu pudesse transparecer para o outro. Enquanto eu não faço isso, eu não consigo conduzir um povo com liderança. E aqui mesmo que tem pessoas, algumas pessoas que não fazem parte de comunidade, mas você trabalha, né? Você tem algumas pessoas que estão contigo. Você é alguém influente, você é alguém, a sua vida, ela foi feita para influenciar as pessoas. E como você tem influenciado? Você está sendo autoritarista ou você está tendo autoridade? Você está liderando com amor e caridade? Ou você está mandando porque você é dono e não está preocupado com o outro? Você é aquele que promove o outro ou você é aquele que faz questão que o outro continue lá limpando o chão porque ele não pode ser aquilo que eu sou, ou melhor do que eu sou? Então Teresa, ela entendeu isso. Em Teresa, ela buscava em Deus a sua conversão, ela se colocava no seu lugar, entendendo que a vida dela era um dom, entendendo que a vida dela precisava fazer a diferença no meio do povo. Porque se eu não tenho isso como intuito, como meta, eu não sei aonde chegar. E eu não levo ninguém a lugar nenhum, e com certeza quando eu morrer, o Senhor vai cobrar de mim e de você. E aí, Fabiana? Você foi chamada a ser líder. Eu entreguei um povo na sua mão. E o que você fez com esse povo? Você continuou abafando, escondendo os dons das pessoas para que as pessoas não fossem melhor do que você, para que a pessoa não se sobressaia sobre você, ou você exaltou as qualidades das pessoas, colocou as pessoas para cima para que elas caminhassem e também frutificassem e se tornassem outros líderes? Que tipo de líder é você? Porque Débora, ela estava preocupada em exaltar as pessoas. Ela poderia ter levantado uma bandeira e falado, olha, não, quem ganhou a guerra foi eu, foi por minha causa, porque não foi Baraque não, foi eu.
Foi eu que fiz, eu que mandei, ele que fez, ele que só acertou porque eu fiz isso, ou só deu certo porque eu estava junto, se eu não estivesse junto não daria certo. Não, ela não fez nada disso. Você não encontra nenhum relato, nada do que eu tenho estudado sobre Débora. Débora se exaltou. Por quê? Porque Débora sabia o lugar dela. Ela sabia que a liderança dela era dada por Deus, era um dom de Deus, aonde ela promovia o outro. E assim ela fez com Baraque. E foi por isso que ele venceu a batalha. Muitas vezes a gente não vence as batalhas da nossa vida justamente porque nós somos soberbos e não deixamos ser conduzidos por ninguém. Nós achamos que somos os donos da razão, nós achamos que já sabemos de tudo, nós sabemos que somos perfeitos e não deixamos ser conduzidos por aquele que é o líder da nossa vida. Todos nós aqui temos alguém acima de nós, eu imagino, né? Se você não tem um formador, você não tem um orientador, você tem o seu chefe, ou se você não tem ninguém, você tem a Deus. E quantas vezes eu e você não nos deixamos ser conduzidos pelas pessoas que estão acima de nós? Somos desobedientes, fazemos as coisas da nossa forma, fazemos as coisas do nosso jeito e quebramos a cara. Quantas vezes eu e você não nos submetemos? Não nos submetemos ao nosso esposo, não nos submetemos ao nosso chefe, não nos submetemos ao nosso líder, não nos submetemos a ninguém, a nada, e continuamos fazendo a nossa vida do jeito que queremos, da forma que queremos. O líder, ele não é o líder porque ele quer ser líder. Você é do jeito que você é porque você quer ser? Você tem um dom, cada um aqui tem um talento, tem um dom, né? Somos completamente diferentes uns dos outros. Eu não tenho o mesmo dom que o Tiago tem, que a Nath tem, que a Ari tem, porque eu sou diferente de você. Então um complementa o outro, um ajuda o outro a crescer naquilo que ele tem de melhor. Se eu não tenho essa humildade de entender o meu lugar, de entender que eu faço parte de um grande quebra-cabeça, aonde eu posso ser a líder, eu fui chamada a ser a líder, mas isso não faz de mim melhor do que as pessoas. Muito pelo contrário, se eu sou chamada a ser líder, eu sou chamada a servir. Como está o seu serviço? Como está a sua doação de vida? Como está o seu tempo? Para Deus, para as coisas de Deus, para a sua comunidade, para a sua família, para a sua casa, para o seu marido. Como está o seu tempo? Você está servindo como? Você serve com amor? Você tem preguiça de servir? Você tem preguiça de se doar? Você é egoísta, só preocupado com você? Porque se eu entendo que a liderança é só eu sentar e mandar, eu estou errada. Mas se eu entendo que a minha liderança é eu ser a primeira a me levantar e a servir o outro, entendendo que é este o processo, quanto maior eu sou, menor eu preciso ser. Quanto mais Deus me chama, mais eu me rebaixo para que o outro cresça. Então é um exercício de um rebaixamento constante. Porque se eu quero que você seja alguém diferente, se eu quero que você se converta, se eu quero que você vença as suas lutas diárias, se eu quero que você também vença as batalhas da sua vida e que tenha um tempo, um período, 10 anos, 40 anos, como aconteceu para eles, de liberdade, de descanso, eu preciso entender que eu preciso me submeter e que eu preciso servir. Que eu preciso servir. E eu só consigo isso se eu tenho uma vida de intimidade com Deus e uma vida de oração. Sem vida de oração, sem vida de intimidade com Deus, fica muito difícil eu ser aquilo que Deus me chamou para ser. Não tem como escapar. Então hoje o Senhor ele vem nos chamar e nos dar um puxão de orelha, né? Porque é legal ser líder, né? Quem gosta de mandar aqui, não é bom mandar? É delícia mandar, não é? A gente fala, responde, não é bom mandar? Tem coisa melhor que você mandar em alguém e a pessoa fazer aquilo que você manda? É maravilhoso mandar, né? Claro que é, não é ruim, não adianta a gente mentir. Mas a gente precisa mudar o nosso olhar.
Quando eu mudo o olhar, Deus me chama a liderança, Deus me chama a comandar um povo, Deus me chama a comandar um retiro, Deus me chama a liderar no meu emprego, Deus me chama, não, então tá, Senhor, quanto mais o Senhor me chama a liderar, mais o Senhor pede para mim, se rebaixa. Quanto mais o Senhor me chama, quanto mais cargos o Senhor me dá, mais o Senhor pede. Olha aí, eu estou te dando, eu estou confiando em você coisas importantes, mas quanto mais eu te dou, mais você ajoelha. Quanto mais eu te dou, mais você esfrega a sua cara no chão. Quanto mais eu te dou, mais você olha para mim e reconhece que tudo que você é, tudo que você tem, a liderança que você tem, foi dada por Deus, que nada é seu, nada é nosso. Nenhum dom, nenhum talento, nada é nosso. É por isso que a gente não pode guardar nada para nós. É por isso que a gente tem que ser esse livre, coração coração que se doa. Se eu tenho bens, eu divido bens. Se eu tenho alegria, eu divido alegria. Se eu tenho inteligência, eu divido aquilo no meu conhecimento. Se eu tenho amor, eu divido amor. Se eu sei aconselhar, eu vou aconselhar. Se eu entendo que, olha, a fulana tem um dom, olha, ela pode ser melhor do que eu. Por que é que eu não vou incentivar com que ela seja melhor do que eu? Por que eu permito que a pessoa permaneça no mesmo lugar por medo dela tomar o meu lugar, sendo que eu não tenho nada? Porque tudo que eu sou é graça e é presente de Deus. Então hoje o Senhor pede para mim e para você: eu te dou a liderança, porque você pode não ter o talento, o dom, mas você também foi chamado a ser líder. Você também foi chamado a conduzir um povo. Você também foi chamado a ser um Cristo no meio do mundo que você vive. Como você está conduzindo a sua espiritualidade, a sua vida de oração? As pessoas que te conhecem, elas olham para você e falam o que sobre você? Quem é você na vida do outro? Qual a diferença que você está fazendo na vida de quem você convive? Com seus filhos, com seu esposo, com a tua mulher, no seu trabalho? Que tipo de líder é você? Então hoje o Senhor pede para que a gente pense: Senhor, o que eu estou fazendo com os dons que o Senhor me deu? O que eu estou fazendo com os talentos que o Senhor me deu? Está tudo guardado numa caixinha, dentro da minha soberba, dentro do meu mundinho medíocre, egoísta, aonde eu só quero para mim, eu só olho para mim, para o meu bem, para a minha vida, para o meu prazer, para o meu gosto, para os meus desejos e só? Ou eu estou sendo aquela que abre meu coração e oferta o que sou e o que eu tenho, entendendo que quando eu sou, eu posso fazer. Se eu não sou, eu não posso fazer. Porque se eu faço, vai ser indiferente. Às vezes a gente passa pela vida reclamando das pessoas, que as pessoas não mudam, que as pessoas não se convertem, que fulano não muda de vida, que Beltrano não sei o quê, que nada acontece. E muitas vezes é porque nós não mudamos, né? As pessoas não conseguem enxergar em mim uma verdadeira conversão. As pessoas não conseguem enxergar em mim uma verdadeira liderança no sentido espiritual, uma mulher espiritual. As pessoas, elas olham para você, enxergam em você um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher que são conduzidos pela fé, ou enxergam em você só a sua liderança e o seu autoritarismo? O que as pessoas enxergam em você? Fala aí pro outro. O que as pessoas enxergam em você? Fala para ela, o que você enxerga em mim? Fala aí, pergunta para ele. Falando besteira, né? Errado não tá, né? A Bíblia fala muito sobre líder, sobre o caráter do líder, que ele deve zelar pela alma das pessoas com quem deve prestar contas. Algumas características que eu anotei, que eu encontrei na vida de Débora, que encontrei na vida de Teresa d'Ávila e que encontro na nossa vida, porque é uma sequência, né? Nós aprendemos com Débora, que aprendemos com D'Ávila e tantos outros santos, e que chega a nós, e que nós temos que também ter essas características para ser um bom líder. Então vamos ver se você se enquadra em um desses. Um bom líder é aquele que tem iniciativa. Você tem?
Um bom líder é aquele que tem clareza da missão. Você tem? Você sabe para que você nasceu? Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe quais são os seus dons, pelo menos, seus talentos? Ou também ainda está meio perdido aí na vida, não sabe? Um bom líder é aquele que respeita. Um bom líder é aquele que reconhece os seus erros. Um bom líder é aquele que tem a capacidade de resolver problemas. Você resolve problemas? Ou você terceiriza seus problemas? Você resolve aquilo que é teu ou você manda o outro fazer por você? Puxado, né? Um bom líder é aquele que tem inteligência emocional. Pessoas equilibradas. Um bom líder é aquele que tem um espírito de sacrifício, que está disposto a se gastar para que o outro tenha vida assim como Jesus fez. Como está o seu grau de sacrifício? Quem é que gosta de fazer sacrifício? Vamos combinar. Quem gosta de fazer sacrifício? Quem gosta de fazer vigília? Não é? Quem gosta? Quem gosta de fazer jejum? Quem gosta de fazer penitência? Quem gosta de ficar ouvindo? Olha, aqui é uma coisa interessante, empatia. Quem gosta de ficar ouvindo as pessoas? Eu, né? Eu gosto, é verdade, eu gosto de ouvir as pessoas, gosto mesmo. Por isso que eu me identifico com Débora. Gosto mesmo. Estou equilibrada. Um bom líder, para nós da igreja, é aquele que tem autoridade espiritual. Débora era uma mulher de profunda oração e intimidade com Deus. Era uma mulher verdadeira consigo mesma e com os outros. E isto é fundamental para inspirar e guiar um povo. Liderava com integridade e paixão. Então, olha só, um bom líder é aquele que é verdadeiro consigo mesmo. É aquele que é verdadeiro com o outro. É aquele que é íntegro e apaixonado. E nós estamos falando de paixão. Então, um bom líder é aquele que é inteiro, é aquele que fala a verdade, é aquele que sabe quem ele é aquele que reconhece as suas misérias, que reconhece os seus pecados, que se reconhece perante Deus e que não tem vergonha de falar para o outro aquilo que ele é. Porque às vezes a gente quer disfarçar quem nós somos, né? Ah, não, eu sou uma mulher. As pessoas falam, Fabiana, você é brava. Não, eu não sou brava. Não sou brava. Não sou brava. Eu sou brava, gente? Sou, né? Adianta disfarçar? Não é? Adianta eu esconder que eu não sou brava? Adianta? Vai adiantar? Não adianta. Por quê? Porque as pessoas reconhecem em mim aquilo que eu sou. Não tem como a gente disfarçar. Não é? Não adianta a gente querer esconder aquilo que nós somos, porque nós somos e Deus faz com que os outros olhem em nós e enxerguem em nós aquilo que nós temos de melhor e de não tão bom. Que não vamos falar que é o pior, porque tudo dentro do equilíbrio é bom. Então não adianta eu disfarçar, querer demonstrar que eu sou uma coisa e eu sou outra, querer demonstrar que eu falo uma coisa, sendo que na verdade eu falo outra. O bom líder, então, ele é íntegro, verdadeiro, inteiro, aonde não tem meias palavras, meias verdades. Um bom líder é aquele que é apaixonado pela sua missão, apaixonado pelas almas, apaixonado por aquilo que ele faz. Você é esse? Apaixonado por isso? O líder, ele é simples, focado na oração, na conversão individual, luta para vencer os seus pecados. A simplicidade e a humildade na busca sincera por Deus. Característica do líder: corajoso, determinado. É aquele que tem compaixão e serviço, um profundo amor e cuidado para com todos que o procuram, que o motivam. Então, o bom líder, ele precisa estar pautado em Deus. Não tem como a gente fugir da liderança sem a gente entender
de que para que eu consiga conduzir bem um povo, eu preciso ser um homem e uma mulher íntima de Deus. Eu preciso ser um homem e uma mulher disposto a doar a minha vida, a doar o meu tempo, a gastar o meu tempo. Nós que somos de comunidade, se eu estou junto com a minha comunidade e um está fazendo mais do que o outro, alguma coisa errada está. Porque se Deus fala para mim que eu nasci para servir, que eu fui feita para servir, e o meu irmão está fazendo mais do que eu, é porque eu estou pecando. E eu preciso reconhecer de que eu estou pecando e de que eu sou preguiçosa e de que eu não tenho vontade de fazer aquilo que o outro faz. Porque se eu não me coloco no lugar do outro, para servir o outro, para dar a minha vida para que o outro também descanse, quem sou eu? Que tipo de líder que sou eu? Débora era uma mulher incansável. Débora era uma mulher que estava em todos os lugares. Débora era uma mulher que atendia todas as pessoas, sem medo, destemida, estava em todos os lugares, profetizava na vida do outro sem medo, sem vergonha de errar. Por quê? Porque ela ouvia de Deus e conduzia o povo. Quando ela chegou para Baraque e determinou para ele: vai, pegue 10.000 homens e vai para a guerra, porque o Senhor já falou que a batalha é certa, a vitória é certa, você vai ganhar essa guerra. Ele acreditou no que ela falou. Ele confiou. As pessoas, elas confiam em você? Elas confiam naquilo que você fala? Você é uma pessoa que dá credibilidade? Ou você é uma pessoa que as pessoas ficam: sei não isso daí, sei não isso aí que você está falando. Então hoje o Senhor vem nos ensinar, mostrar para nós o caminho que um bom líder precisa ter. Entender de que eu e você nascemos para promover o outro, tirar o melhor da outra pessoa, profetizar sobre ela, enxergar aquilo que ela não enxerga, enxergar os dons e os talentos, fazer com que ela se torne melhor do que eu e do que você. As pessoas que convivem conosco, as pessoas que nós atendemos, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que convivem com a gente, precisam ser melhores do que nós. Esse é o papel fundamental do líder. Sem medo. Não tenha medo de perder cargo, de perder função, de perder coisa no seu trabalho. Não tenha medo de perder nada dentro, fora da igreja. Não tenha medo de perder lugar, porque aquilo que é seu, não é de ninguém. E o reino de Deus precisa de homens e mulheres líderes, capazes de serem aqueles que vão anunciar a verdade, profetizar sobre outro, ter coragem de levantar os irmãos. Nós vivemos numa sociedade onde a maioria, grande parte das pessoas estão caídas, destruídas pelo pecado, destruídas pelo orgulho, pela soberba, que não conhecem a Deus. E eu e você estamos fazendo o quê? Que ainda não usamos da nossa liderança espiritual, do nosso comprometimento com Deus, da nossa intimidade com Deus, do nosso conhecer a Cristo para erguer o outro. Nós não podemos passar pela vida das pessoas sem deixar uma marca na vida delas, sem servir essa pessoa, sem dar a nossa vida para que a pessoa tenha vida. Como que você passa pela vida dos outros? Indiferente? Preocupado só com o seu nariz? E com a sua conta bancária? Ou você é capaz de olhar para o outro e ajudar o outro a ser melhor do que você? É isso que Jesus pede para nós nessa noite. Para que a gente tenha um coração ofertado a Deus, para que a gente busque intimidade com Deus, para que a gente tenha humildade, para que a gente entenda que a nossa vida foi feita para servir o outro, que a verdadeira liderança está em se doar para que o outro tenha vida, estar em se doar para que o outro seja exaltado e eu diminuído, estar em exaltar o irmão. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres capazes de compreender de que nós não somos melhores do que ninguém, de que nós temos chamados diferentes, talentos diferentes
e que isso faz de nós um grande cenário de talentos. Que o Senhor nos dê a graça nessa noite de realmente sermos assim. Vamos levantar para a gente rezar? Queria que você fechasse seus olhos e pensasse. Se você, como Débora, já entendeu a sua missão, já entendeu o seu chamado, já entendeu que você nasceu para ser um agente transformador, para gerar vida na vida do outro. Se você entendeu que Deus, Ele te chamou para ser um homem, uma mulher que acende a chama na vida do outro, que leva o Espírito Santo na vida do outro, que leva a cura na vida do outro. Um homem e uma mulher capaz de colocar a mão na cabeça do irmão, sem medo, sem dó, e proclamar e profetizar sobre a vida dele. Um homem e uma mulher capaz de dar conselhos para que o outro seja melhor do que você. Um homem e uma mulher disposto a servir e dar a sua vida para que outros tenham vida. Ou você ainda continua no seu mundinho fechado, egoísta, preocupado só com você e as quatro paredes? Quem é você? Nessa noite o Senhor quer nos dar a graça de enxergar quem somos nós. E mesmo que a gente não goste daquilo que nós estamos vendo, mesmo que a gente não consiga enxergar aquilo que nós somos, mesmo que a gente não consiga ter profundidade, mas nessa noite o Senhor quer nos dar a graça de entender que a minha vida, ela só tem sentido se eu doar a vida inteira, os meus dias, os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, para que outras pessoas cresçam.